Hoje nós vamos falar sobre os primeiros filósofos. Vamos entender como a filosofia se inicia, quais serão os primeiros passos daqueles que ficaram conhecidos posteriormente como pensadores e filósofos. E aí, como os primeiros filósofos tiveram os seus primeiros pensamentos? Vamos começar? Bom, antes de qualquer coisa, é importante entendermos que a filosofia, ela começa pelas coisas pequenas. Ela começa pela reflexão de coisas pequenas no seu dia a dia, até que ela se torne algo grandioso, algo maior, algo superior. E é exatamente isso que nós temos que focar. A filosofia, assim como qualquer outra área do conhecimento, teve o seu início. E o início da filosofia nós chamamos dos pré-socráticos. E como nós entendemos os pré-socráticos? Aqueles que antecederam o filósofo Sócrates. Bom, professor, e o que esses filósofos faziam? Quais foram os seus primeiros pensamentos, os seus primeiros questionamentos? Bom, vamos iniciar então. Pessoal, entendam uma coisa. Os filósofos pré-socráticos, eles se concentravam com o princípio da vida. Afinal, qual seria a matéria, o princípio, aquilo que trouxe luz à existência, às coisas? Observe esse ponto, o princípio das coisas. É exatamente esse ponto que nós iniciamos a aula de hoje. A isso nós chamamos de arqué, tá? Que a gente se escreve axé, mas nós entendemos dentro da tradução linguística como arqué. E o que foi isso? Arqué, pessoal, seria o princípio de todas as coisas. Aquilo que originou tudo. Isso nós chamamos de arqué. Prestem muito atenção a isso, porque nós temos um exercício que pergunta o que seria esse tal arqué. Então nós entendemos que o arqué seria a busca dos pré-socráticos pelo princípio de todas as coisas que existem no planeta e fora, tá? Então o arqué seria o princípio de tudo. Tá claro, pessoal? Espero que sim. Vamos dar início a outra questão. Sabendo que o arqué seria o princípio, seria o início de todas as coisas, então alguns desses filósofos começaram a especular, começaram a refletir. Que tal seria, né? O que nós podemos entender desse arqué? Então nós temos aí Tales de Mileto, que será apontado por muitos como o primeiro filósofo. O que Tales de Mileto aponta? Segundo ele, a arqué seria a água. Afinal, nada dentro do planeta Terra sobrevive sem a essência da água. Nosso corpo, ele é presente em água. Sem água não existiria vida. A Terra precisa de água. Então, na perspectiva de Tales de Mileto, o arqué seria a água. E não é tão distante, né? Imagine que os pré-socráticos são seres que viveram há milênios atrás. Então, é uma boa especulação. A arqué poderia sim ser água, né? Porque a água é presente em tudo, né? Em boa parte das coisas que existem aqui nesse planeta. Já na perspectiva de Pitágoras, pessoal, Pitágoras todos vocês conhecem, né? Pitágoras é alguém que vai estar presente dentro da matemática, dentro das ciências exatas. Pitágoras tem o seu nome anexado à história da intelectualidade ocidental. Pitágoras, o que ele vai falar sobre a arqué? Segundo Pitágoras, a arqué seria números e as relações matemáticas. Afinal, tudo tem números, tudo é uma relação matemática. O planeta existe e ele em si é uma relação matemática. Então essa é a perspectiva de Pitágoras.
Já temos outros. Pessoal, quero que vocês entendam que nós teremos outras perspectivas dos pré-socráticos no nosso grupo institucional. Nós temos a nossa atividade, o material de estudo está presente, tá? Vou anexar aí nos comentários, vou colocar o meu número institucional para aqueles que quiserem ter acesso ao nosso material de estudo. Lá vocês irão ver outros filósofos pré-socráticos e as suas perspectivas dentro do que seria essa tal arqué. Bom, dito isso, nós temos Demócrito. Demócrito, ele vai falar que é o átomo. O átomo, ele seria a introdução, ele seria o princípio de todas as coisas. Isso na perspectiva de Demócrito. Demócrito acredita que é o átomo. E é interessante isso, pessoal, porque nós estamos falando de coisas há milênios atrás. E nós não tínhamos ideia do que seria o átomo. Hoje nós sabemos que o átomo, ele é a menor partícula da vida, né? A unidade de todas as coisas, não só da vida, mas de tudo que existe dentro do planeta é átomos. Somos átomos, vemos átomos, tudo é átomo. Hoje nós sabemos disso, mas lá atrás é um tanto admirável que alguém tenha especulado que seria o átomo, o arqué. Está claro isso para vocês, galera? Então nós entendemos que o arqué seria a busca para entender o que seria o princípio de todas as coisas. Então nós temos os filósofos pré-socráticos que vão especular, que vão criar reflexões acerca disso. Dito isso, nós temos que entender um pouco do princípio filosófico, intelectual desses pensadores. E vamos iniciar por Heráclito. Pessoal, Heráclito, ele fala que ninguém entra no mesmo rio a segunda vez. Porque a primeira vez que você entrar naquele rio, já a segunda que você entrar, você já não será mais o mesmo. Porque estamos em constante mudança. O homem que entra no rio não é o mesmo homem que entra pela segunda vez. E o rio já não é mais o mesmo rio, assim como o homem também não é mais o mesmo homem. Porque as coisas estão em constante mudanças. É isso que Heráclito vai posicionar filosoficamente. Nós temos a sua frase: é impossível pisar no mesmo rio duas vezes. Deveras, porque aquele que pisa no rio pela primeira vez, na segunda vez que assim o fizer, já não é mais o mesmo, porque ele está em constante mobilidade. Bom, tá claro isso? Agora nós temos aquele que é antagônico ao pensamento de Heráclito, aquele que não concorda com Heráclito, porque discorda do que ele está falando sobre a mobilidade. Esse é Parmênides. Na perspectiva de Parmênides, não é como Heráclito fala. Parmênides, ele fala o seguinte, olha só, observe que é uma frase um tanto difícil de se colocar na nossa cabeça. Olha o que ela diz: o ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser de modo algum. O ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser de modo algum. O que ele está falando com isso? Ele está falando que uma coisa que ela não pode sofrer alterações, porque ela é aquilo. E o não ser, ou seja, a possibilidade de que ela mude, é impossível, porque ela já é aquilo pré-determinado. Então, na perspectiva de Parmênides, as coisas não mudam, as coisas persistem e continuam a ser do mesmo modo. Por isso que é um pensamento antagônico a Heráclito. Tudo bem? Ele vai ser o desenvolvedor da imobilidade, aquilo que não se move. E você? Quem tem a maior essência? Quem é que tem a maior razão?
Heráclito ou Parmênides? Na sua opinião, as coisas mudam a todo momento ou as coisas continuam a mesma para sempre? Temos um ditado muito famoso, muito popular, que é: pau que nasce torto, morre torto. Talvez quem criou esse ditado foi Parmênides, né? Não sabemos. Tá claro isso, galera? Tá claro? Bom, discentes, estamos nos aproximando do final da nossa aula. Nós temos então a perspectiva daquele que rompe com os pré-socráticos e dá luz à filosofia. A esse nós chamamos de Sócrates. Sócrates, ele vem com um pensamento magnífico. Ele vem com o reconhecimento que o ser humano está distante de uma certeza absoluta. O ser humano está distante de uma verdade absoluta. É isso que Sócrates vai propor. Uma de suas frases mais famosas é: só sei que nada sei. E o fato de saber que nada sei me faz saber muito mais do que aqueles que pensam saber alguma coisa. E aí? Muitos acreditam que ele usa essa frase para dizer que somos ignorantes mesmo. Então não precisamos buscar o conhecimento, não precisamos ter inteligência, afinal somos ignorantes e temos que reconhecer isso. Não. Quando Sócrates propõe que não sabemos de nada, é com o intuito de dizer que precisamos buscar periodicamente o conhecimento, porque sempre estaremos mais próximos ao erro do que o acerto. E sabendo disso, nós temos uma luta árdua, que é a luta contra a ignorância, é a luta pelo conhecimento. E devemos ter prazer pelo saber, porque é uma busca que nunca terá fim. Então, por isso, é sempre importante que tenhamos ânimo em fazer isso. Só sei que nada sei. E o fato de saber que nada sei me faz saber muito mais do que aqueles que pensam saber alguma coisa. E aí, tá claro, pessoal? Se tá claro, agora nós temos um exercício. Nós temos dois exercícios, na verdade. O primeiro é o seguinte: o que é a arqué? O que é a axé? E aí, o que é a arqué? Respondemos no início dessa aula. E nós temos a nossa última questão. Explique os seguintes aforismos. Pessoal, o que é aforismo? E aí, o que é aforismo? Antes de mais nada, é importante você entender que aforismo é um pequeno pensamento que resume, que traz a essência de algo maior, de algo mais complexo. Então nós entendemos aqui o aforismo presente desses pensamentos filosóficos, tanto de Heráclito, Parmênides e Sócrates. Nós realizamos a explicação de cada um deles. Peço que vocês revejam o vídeo, caso vocês não tenham absorvido, e peguem as respostas que acabaram de ser ditas pelo professor Doroteu. Tá bom? Pessoal, a aula de hoje é isso. Nós entendemos um pouco de como foi o início da filosofia ocidental. Entendemos o que os pré-socráticos pensavam e como eles tentavam entender a essência, como eles tentavam entender o princípio das coisas, do universo. Você viu isso? Espero que você tenha entendido e espero que você capte e coloque esses pensamentos em sua vida. Professor Doroteu, essa foi a nossa aula. Se você gostou, deixe o seu like, ajude o nosso canal, divulgue o conhecimento, divulgue o saber. Muito obrigado, forte abraço.